Olá, alunos! Esse vídeo está sendo feito para orientá-los na realização do roteiro de matemática do sexto ano do ensino fundamental do dia 14 de junho. O tema do roteiro é Operações básicas com os números naturais. Dentro do roteiro, vocês têm disponibilizado os links para assistir às aulas do Centro de Mídia referentes a esse assunto. E vocês precisam responder algumas questões que estão na apostila Aprender Sempre, volume 2, a apostila azul. A primeira questão está na página 90. Observe os números que estão dentro dos retângulos em sua representação numérica e responda as questões a seguir. Então, nós temos aí dois quadros, um azul e um verde. Dentro deles temos números. O primeiro, 384.672. O segundo, 69.076. O terceiro número, 521.427. No quadro verde, 64.903, 605.821, 309.499. Questão A. Escreva os números de cada retângulo, depois desenvolva a adição entre eles. Então, vocês precisam escrever o número com algarismo. O retângulo azul. Então, vocês vão escrever quais são os números do retângulo azul. Então, o primeiro número, gente, 384.672. O segundo número vocês também vão escrever e o terceiro número também. Depois vocês farão a conta desses três números, certo? O primeiro, que é o 384.672, mais o segundo, mais o terceiro. E aí vocês vão fazer uma conta de mais. Depois disso, vocês vão fazer o mesmo com o retângulo verde. Vocês escreverão com algarismos os números. O primeiro número, 64.903. 64.903. Depois o próximo, vocês vão escrever novamente e vão escrever novamente. Depois somar os três que foram escritos, certo? Isso na A. Na B, qual dos dois retângulos possui a maior soma? Então, vocês precisam encontrar o valor da soma do retângulo azul, encontrar o valor da soma do retângulo verde e ver qual tem o maior valor para responder aqui na B, certo? Na página 93, vocês têm o exercício 5, certo? Página 93, vocês farão o exercício 5. A população da Europa até o ano de 2016 era de aproximadamente 741 milhões e 4. No caso aí, vocês já precisam saber escrever essa informação com vírgula. Então, 741,4 milhões. O que isso significa? Que número que é esse? Então, na Europa, já vamos escrever esse número. Nós temos 741,4 milhões. Então, o que vocês têm que pensar? O primeiro número, que é o que está antes da vírgula, indica a casa do milhão. Depois dele, nós temos o 4. O 4 vai representar o 1000. Então, a primeira casa representa o milhão. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, milhão. Agora, para eu ter o 1000, eu preciso ter 1, 2, 3 casas novamente. Só que se eu parar aqui, eu não vou ficar com 741 milhões. Então, eu preciso colocar mais 3 zeros para ter o número 741 milhões e 400 mil, né, pessoas. O segundo número que aparece é sobre o continente africano.
Dessa vez eu não farei a leitura completa, tá? Até o ano de 2016 é de 1,216 bilhão de pessoas. E aí vocês também precisam escrever esse número com algarismo. B. A população africana tem quantas pessoas a mais que a população europeia? Então, vocês precisam fazer uma continha aí. Então, o africano é 1,216. Então, 1,216, que é o milhões. Depois nós temos o mil. E depois nós temos a casa que completa o mil. Então, aqui, ó, eu tenho 1.000, aqui forma 1 milhão e aqui forma 1 bilhão. Então, 1.216 milhões. E a parte de 1.000, ela tá toda zero, eu não preciso fazer a leitura. Eu quero saber quais das duas populações têm o maior número de gente. Então, a população africana é o número maior. Qual é a diferença? Quantos ela tem a mais? Então, vocês precisam fazer o 1.216 milhões menos o número 741 milhões. Então, é zero embaixo de zero, casa embaixo de casa. E aí, vocês farão a continha de menos, para vocês saberem qual é a diferença das populações. Então, continha de menos. E depois, juntas, qual é o valor aproximado dessa população. Então, na 2, a gente precisa fazer uma conta de mais, porque a gente precisa juntar as populações. Então, observem que a gente sempre vai colocar as casas decimais uma abaixo da outra, respeitando, e para fazer a conta, certo? Questão 6. Uma padaria vende diversos tipos de pães conforme a tabela a seguir. Então, tem o quilo de cada pão e quantos pães vem em cada quilo. Fernando foi a essa padaria e comprou 1 quilo de pão com parmesão, 4 pães franceses, 5 pães integrais e 7 pães com gergelim. O valor pago por Fernando por esses pães é... Então, vocês precisam ver aqui, ó. Ele comprou 1 quilo de pão parmesão. Quanto custa o quilo do pão parmesão? R$ 15, certo? 4 pães franceses. Então, eu sei que R$ 12 é 1 quilo, vem 16. Então, se eu quero 4 unidades, eu preciso fazer o quê? 16 dividido por 4, certo? E aí, o que eu vou fazer com o preço? 12 dividido por 4, para saber quantas unidades, quanto que vai sair 4 pães. Eu sei que 16 pães são R$ 12. Então, quanto que vale 4 pães? Então, 16 pães. 16 pães é R$ 12, certo? Quantos reais eu pagarei por 4 pães? Então, vocês precisam descobrir que isso é o pão francês. Terminou? Não, depois tem 5 pães integrais e 7 pães com gergelim. Vocês precisam fazer regrinhas para descobrir essa informação. Página 95, multiplicação e divisão. Após arrecadarem 1.402 cestas básicas, uma comunidade distribui as cestas da seguinte maneira. Então, na página 95, tem um exercício que pode ser ou multiplicação ou divisão. Então, a quantidade de cesta, até 4 pessoas vai receber uma cesta aquela família. Se na família tiver entre 5 e 7 pessoas, essa família receberá 2 cestas básicas. E se nessa família tiver entre 8 e 10 pessoas, essa família receberá 3 cestas básicas. 175 famílias continham até 4 pessoas. Então, 175 famílias até 4 pessoas receberam uma cesta básica, certo? 145 famílias continham entre 5 e 7,
ou seja, receberam 2 cestas básicas. E 154 famílias tinham entre 8 e 10 pessoas, ou seja, 154 famílias receberam 3 cestas básicas. O restante das cestas que sobrou foi dividido entre outras 95 famílias com mais de 10 pessoas. Responda: quantas cestas sobraram após a primeira distribuição? Então, o que vocês precisam lembrar? Vocês precisam lembrar que a gente tinha no começo 1.402 cestas. Então, vocês precisam descobrir quantas foram distribuídas na primeira, quantas foram distribuídas na segunda, quantas foram distribuídas na terceira. Exige um pouquinho de trabalho. Depois vocês vão somar essas 3 informações, a primeira, mais a segunda, mais a terceira. E aí, esse número encontrado aqui ainda será subtraído. Então, vocês vão pegar o 1.402 e subtrair o valor encontrado. Então, vocês precisam fazer várias contas para chegar na resposta, no resultado. B. Quantas cestas cada família com mais de 10 pessoas receberam? Outra conta aí que vocês precisam fazer, certo? Então, vocês precisam descobrir quantas cestas foram doadas e aí, em cima disso, né, cada família recebeu quantas cestas, considerando que 95 famílias, existiam 95 famílias com mais de 10 pessoas. Então, quantas cestas essas famílias receberam, tá bom? Exercício 5. Observe a faixa do edifício abaixo. Sabe que esse edifício possui 4 faces. Esse edifício, gente, ele tem 4 faces. Então, ele tem a frente dele, tem a lateral, tem a parte de trás e tem a outra lateral. Então, ele tem 4 lados, certo? Todos eles são exatamente iguais. Todos os lados têm a mesma carinha dessa primeira face aqui. A quantidade de janelas desse edifício é, então vocês precisam ver aqui quantas janelas tem no primeiro lado e lembrar que em cada lado a quantidade é a mesma e eu tenho 4 lados. Página 97. Marcos foi à feira comprar algumas verduras. Ele adquiriu pequenas embalagens que continham uma quantidade de verduras já definidas com valor de R$ 2 cada. Em outra banca, ele comprou frutas em embalagens contendo pequenas quantidades no valor de R$ 4 cada. No total, Marcos comprou 12 embalagens de verduras e 7 de frutas. Tente responder usando o cálculo mental. Então, aqui vocês precisam lembrar do que foi feito por Marcos, qual é o valor de cada embalagem. Então, de fruta, nós sabemos que é R$ 2 cada embalagem e desculpa, gente, a quantidade de verduras é R$ 2 cada embalagem e a de fruta 4. Sabendo que ele comprou 12 embalagens de verdura e 7 de frutas, tente responder quanto Marcos pagou por essa feira. Com R$ 40, ele teria conseguido comprar tudo o que comprou? E C, qual estratégia você adotou para fazer os cálculos, certo? E aqui, esses exercícios abaixo, que são 4, vocês precisam copiar e responder no caderno de matemática. Questão 1, eu tenho aqui o itemzinho A e o itemzinho B. Eu quero saber quem é o número falado em A, quem é o número falado em B. A regra, se me multiplicar por 7, eu dou 84. Então, quem sou eu? Que número que eu multiplico por 7 que dá 84? Se me dividir por 15, vou obter 6. Que número que eu multiplico? Eu divido por 15 que dá 6. Então, vocês precisam descobrir o número que faz com que a sentença seja verdadeira. Exercício 2.
A tabela abaixo mostra o número de alunos, meninos e meninas matriculados numa escola. Então, nós temos aqui, ó, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano. Manhã e tarde. Meninos e meninas. E aí vocês precisam analisar os dados. Quantos alunos cursam o nono ano? Então, para saber, precisa somar os valores. Fazer continha de mais para saber quantos alunos cursam o nono ano. Quantas meninas cursam o sétimo ano? Aonde está o sétimo ano? O sétimo ano é a segunda coluna. Onde que está meninas? Então, vocês vão somar aí os valores do sétimo ano para saber a quantidade de meninas. Quantos meninos cursam o oitavo ano? Então, vocês precisam procurar lá, meninos, oitavo ano. E por último, em que período há mais meninas matriculadas? Então, vocês precisam somar aqui a quantidade de meninas da manhã, a quantidade de meninas da tarde, para saber em qual período tem o maior número de meninas. Exercício 3. O dobro de 1.003. O dobro, o que é dobro, gente? Duas vezes, é o dobro. Então, o dobro de 1.003 é a metade. O que é metade? É quando eu divido por 2. A metade de 10.030 são respectivamente, ou seja, nessa ordem. A primeira resposta é a do dobro, a segunda resposta é a da metade. Exercício 4. Lúcia, Dandara, Tabata e Danúbia receberam cada uma um ticket numerado para concorrerem ao sorteio de um perfume. Então, nós temos aí o valor de cada uma delas. O número premiado foi 102 centésimo. A menina ganhadora foi. Então, vocês precisam transformar o 102 centésimo em um número decimal para saber quem ganhou, certo? E assim se encerra o roteiro de matemática da semana do dia 14 de junho de 2021, do sexto ano do ensino fundamental. Qualquer dúvida é só entrar em contato com o seu professor de matemática. Muito obrigada!